Fala seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, vamos falar de De quê? Botafogo, Botafogo, campeão. Bagunçou. Pois é. Bagunçou. Tá uma baderna, hein? Ó, a gente fala, né, que todos os times brasileiros são badernados, daí vem SAF pra dar uma arrumada. Parece que mesmo com SAF aí, a galera continua na baderna. Calma, torcida, tem bastante vídeo. Esse é um vídeo especial sobre o Botafogo, tá certo? Botafogo. E a gente vai falar sobre isso, tá? Antes, quero dar o recado: a rifa vai ser adiada para quarta-feira, até dia É, 15, tá devagar essa, tá? hein? Não, ela tá. Falta 10 mil pra bater o valor do prêmio. A gente tá falando nessa sexta-feira. Hoje é Não vai quinta-feira, chegar. né? Então a gente acredita que não vai bater. Então a gente tá para o dia. Quarta-feira, dia 15, 7 horas da noite. A gente faz o sorteio. Pelo ritmo de vendas, vai bater, né? Na Porque terça, no por aí vai. sábado que vem eu vou estar no Gold E eu e vou o estar no Eduardo não aniversário. estará em casa. Então não É. dá pra ser no próximo sábado. Então tem que ser na quarta-feira, que é o mesmo horário, o Sim. sorteio da Loteria Federal às 19 no canal do YouTube deles. Pois é. Então, quem vai participar, quem for participar, pode ir adquirindo seus números aqui. Eu vou mudar lá no site e tudo, né? Tô avisando aqui antes. Porque a gente tem só o receio de não bater o valor do prêmio, tá? Geralmente bate, mas enfim, receio, o seguro morreu de velho, né? Tem que ser 0 a 0. Isso daí ficar faltando um pouco é preju, às Pois é. vezes. Então, você quer participar? O link tá aí na descrição, o QR Code aparecendo na sua tela, o futirinhas.net. 30 centavos por número, PlayStation 5 Pro, mais um iPhone 16 Pro Max, mais o GTA 6 assim que for lançado, ou 15 mil no Pix, tá certo? Também temos o top 3 compradores, 12 mil para o primeiro, 10 mil para o segundo, 9 mil para o terceiro, e mais 9 números premiados para sair, que não saíram, saiu um, tá certo? Participe aí, o link tá na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela. Qualquer dúvida e qualquer problema, link do Telegram, o segundo da descrição, só clicar lá, mandar sua mensagem que eu te chamo e a gente resolve, beleza? Bom, vamos Beleza. por partes com relação ao Botafogo, tem bastante coisa. Vamos começar com a parte mais recente, que é a seguinte matéria do Globo Esporte, a gente vai... Eu vou ler aqui uns pedaços e a gente vai comentando, né? Jogadores do Botafogo ameaçam não se apresentar caso o clube não pague valores atrasados. Grupo manda mensagem ao CEO, Tairo Arruda, e demanda pagamento até o dia 13 de janeiro, tá? Véspera da data marcada para a reapresentação. Clube vê movimento incentivado por empresários. A matéria é da Bárbara Mendonça, Jéssica Madonado, Joana de Assis e Sérgio Santana, tá? O elenco principal do Botafogo ameaçou não se apresentar para treinar caso o clube não cumpra todos os pagamentos pendentes até o dia 14 de janeiro. O Alvinegro ainda não repassou o valor devido pela premiação da Libertadores. Pela premiação da Libertadores, ponto. Jogadores também relatam atrasos no 13º e nas férias. Um líder do elenco tomou a frente do assunto em um grupo de mensagens com o CEO do Botafogo, Tairo Arruda. Os jogadores cobram que o clube quite não apenas as pendências com os atletas atuais, mas também com aqueles que já deixaram o alvinegro. Então, pega essa parte aqui, que é uma parte importante. O primeiro prazo para esse pagamento, conforme ouviu o Globo Esporte, era no dia 30 de dezembro. O Botafogo adiou as quitações para o dia 7 de janeiro e depois para o dia 17 do mesmo mês. Os jogadores querem que tudo seja resolvido até o dia 13, véspera da data prevista para a reapresentação. A reapresentação do elenco principal está marcada para a próxima terça-feira. A maior parte dos atletas que jogou a última Copa Intercontinental teve mais tempo de férias. As primeiras rodadas do Campeonato Carioca serão disputadas pelo time Sub-23 sob o comando do técnico Carlos Leiria. Muitos dos jogadores que já deixaram o Botafogo na virada do ano ainda não receberam os valores devidos pelas rescisões. Como o elenco criou uma forte relação nos últimos 3 anos, isso gerou insatisfação também entre os atletas que permaneceram no clube. Alguns jogadores chegaram a compartilhar em grupos a reportagem publicada pelo Globo Esporte na quarta-feira, quando foi revelado o atraso nos pagamentos. A promessa da diretoria alvinegra é quitar as cifras devidas nas rescisões também na próxima semana. No Botafogo, a ameaça dos jogadores de faltar à representação é vista como um movimento incentivado pelos empresários dos atletas. Alguns deles têm dívidas a receber do clube de comissões e luvas. Procurado pelo GE, o clube informou que vai se pronunciar em breve oficialmente. O clube afirma que os pagamentos de salários e outras questões trabalhistas estão todas em dia, mas admite atraso nas premiações. A justificativa para tal é o fluxo de caixa, algo que já foi utilizado em outras oportunidades nos últimos anos para explicar atrasos de pagamentos com atletas e agentes. Bom, essa é a matéria, tá? O Botafogo também se pronunciou, disse que, justamente aí o que aborda a matéria, que é uma pressão dos empresários, porque o John Textor não lida muito bem com eles, e algumas comissões acabam se atrasando e tal, e aí eles fizeram essa pressão.
Eu vi o vídeo do Jorge Igor também, ele falando que o Marlon Freitas, que é o capitão do Botafogo, ele é o cara que tá meio que mediando essa conversa entre os atletas atuais, os atletas que já saíram e a diretoria do Botafogo. E que a grande pressão vem muito mais dos atletas que já saíram. Porém, a parte complicada eu entendo que é atraso, eu acho que realmente você comprou uma data aí, realmente você tem que arcar, porém a gente tá falando de fim Ainda de ano, velho. mais. Não, mas ainda mais quando você ganha tudo, né? Geralmente Sim, quando você tá num time, sei lá, no meio da tabela ali, sim. aconteceu tudo. Mas imagina o time do Botafogo, tanto de premiação que não entrou ali no caixa do Botafogo, os caras falam, pô, fizemos tudo aí, fizemos o ano, maior ano da história do clube. Chega no final do ano aqui, a galera de vez simplesmente pagar aí, tá passando necessidade. Como que é que esse negócio aí? Os caras não entendem, pô. Então, passar necessidade é meio complicado, mas vamos lá. A necessidade pro um clube do tamanho do Botafogo. SAF. Daí Uhum, te vê John Textor, as maior contratação da história do futebol brasileiro. O uhum. cara tem clube na Premier League, e aí não paga salário no Brasil. Na Premier League tá faltando salário? Então, vamos lá. O Botafogo soltou uma nota dizendo que a Conmebol repassou a premiação para a CBF dia 20 de dezembro. E a Ah, CBF foi repassar o Botafogo no dia 27, ah, tá? E aí não houve tempo para fazer não. todos os pagamentos. Assim, eu entendo que a parada de fim de ano realmente é um pouco mais complicada, tá? Quando acontece no fim do ano. E vamos lá, o Botafogo também teve jogo a dar com pau. O Botafogo jogou Não, quase sim. 80 vezes no ano, né? Teve muita coisa. Só que me pega muito aqui, principalmente aqui, eu não quero ser assim, tô defendendo os jogadores, eu acho que tá certo, tá lá assinado, tá combinado, tem que receber e pronto, tá? Esse é o fato. Porém, se tá tudo em dia, cara, se foi pago tudo em dia, tá tudo em dia, salário, né? As outras bonificações ao longo da temporada, por que que resolveram pegar essa fatia pequena do final do ano pra falar, olha, não vamos se apresentar e não sei o quê? Sabe, é muito estranho. Porque É a assim, é questão. uma fatia pequena do. Não é um negócio que tá 4 meses atrasado, só paga CLT, não paga direito de imagem. Não é esse tipo de coisa que a gente tá acostumado com o que a gente geralmente vê no futebol, tá? E de novo, não tô falando que tá Porque certo parte do não Botafogo, tá tá? certo, mas é bem comum todos os times ficar devendo. Não era o ideal, óbvio que não. O Sim. Corinthians mesmo já soltaram hoje que tá devendo um salário, mas não é normal, tipo, Quem? um mesinho ali, os caras fazer tudo isso aí, né? Por Sim. mais que, pô, óbvio, é direito deles Então, não receber, é mas salário, não é, né? Não é salário, não, Pepe. tá, um valor ali de Sim, premiação. negócio, de uma premiação, mas os caras ficar revoltados desse ponto aí não é normal. Então, não sei, será que é só isso? Então, e aí fica muito desse disse-me-disse assim, porque é estranho. Jogadores que estão no elenco falar, se não pagar a gente não se reapresenta. É, Agora, os que então, já saíram, e eu não vou ficar é falando, olha, normal. foi o Tietê e tal, porque são jogadores que já Mas, saíram. mas Dorma, o cara já saiu. O que que ele tem a perder? Ele quer receber o que ele, Não, pelo mas que ele ele vai trabalhou, tá receber, certo. cara, né? Sim, mas é normal quem tá fora pôr o pé mais forte na porta, por exemplo. Sim. Então, assim, essa desconfiança por parte do Botafogo de achar que é uma pressão de empresário faz sentido, cara. Faz sentido, porque não é um valor muito. Assim, é óbvio que são valores, todo mundo tem que receber, a gente sabe muito bem como é que é. A gente já passou por coisa parecida, né, Pepe? A gente sabe. Só que eu tô falando assim, tudo que tá acertado, meu irmão, é o justo, velho. Tá? Esse é um fato. Só que é muito estranho de ser uma coisa num período muito curto do tempo, numa pressão muito grande em cima dessa fatia de tempo. É estranho, é no mínimo estranho, tá? Mas enfim, não é só disso que tem no Botafogo, né? O Botafogo tá passando por uma reformulação de elenco. É normal que saiam bastante jogadores. Num time que ganha muitos títulos, o chamariz é muito maior para os outros clubes, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Até Primeiro, pelo modelo da SAF do Botafogo era esperado, né? Os sim, jogadores, até antes eles falavam, né? Já era pré-acordado que muitos jogadores viriam, jogariam um tempo no Botafogo e sim. iriam para os times do John Textor. E outra, entregaram muito tecnicamente dentro de campo. Fizeram, como eu falei, aí, entregaram os maiores títulos da história do clube. E, Uhum. pô, então tá tudo certo. Então,
os principais que estão saindo aí, o Thiago Almada, que logo depois que ele foi campeão, ele falou, ó, tá acordado que eu viria, ficaria um tempo e ia embora, iria pra Europa, e tá tudo certo, né? E o Luiz Henrique também, né? Acreditava-se que o Luiz Henrique fosse ficar pelo menos até o Mundial, e pelo jeito ele não quer, ele quer ser negociado agora, ou ir pra um outro clube do grupo Eagle, né? Ou Crystal Palace, se bem que o Crystal Palace não vai ser mais, né? Então é o Lyon, né? Ou ser negociado com um outro clube, ele tem buscas aí da Premier League, né? Então os dois dos principais jogadores aí não ficarão no Botafogo para a próxima temporada, né? Além disso, teve a saída do lateral Rafael, que se aposentou, o Tietê foi para o Vasco, o Pablo foi devolvido ao Flamengo, o Marçal rescindiu, possivelmente pode ir para o Fluminense, o Adelson voltou ao Lyon, estava emprestado, né? O Gatito foi para o Cerro Porteño, se despediu do Botafogo, o Hugo, lateral esquerdo da base, foi emprestado para o Vitória, o Tiquinho Soares tá indo para o Santos, o Eduardo foi para o Cruzeiro, né? E aí, por chegadas, o Botafogo tem o Jefinho, que fica de vez, né? O Botafogo recomprou o Jefinho, essas coisas do John Textor, né? Pagou 5 milhões de euros pelo Jefinho. O Jair foi contratado por 14 milhões de euros, mais o passe do Tiquinho para o Santos. O Botafogo estuda. Não gostou disso aí não, você viu os botafoguenses reclamando? Ah, eu vi, mas é um ídolo, né, Pepe? Eu entendo o torcedor ficar até certo ponto incomodado e tal, mas enfim, né? Ah, puta, até com o Jair lá, coitado, não fez nada. Ah, não tem culpa nenhuma, cara, né? Mas enfim. O Botafogo também estuda uma troca entre o Danilo Barbosa pelo Luan Cândido, do Bragantino, ex-Palmeiras. O Bitelo também tá na pauta do Botafogo, como a gente já falou em outros mercadinhos da bola. O Marlon Gomes, ex-Vasco, atualmente Shakhtar Donetsk, também é um dos nomes na pauta do Botafogo. E o Almiron também, do Newcastle, também é um dos nomes na pauta do Botafogo, né? Enfim, só que o Botafogo, até este presente momento, se eu não me engano, dos clubes da Série A, é o único que está sem técnico nesse momento. O Botafogo fez uma oferta ao André Jardine, entrevistou, né? Fez todo o processo certinho. Fez entrevista, entendeu os pedidos do treinador e tal, só que acabou recebendo um não do André Jardine, que é técnico do América do México, a gente sabe, né? Então, acabou tendo um peso muito grande, né? Porque o não do André Jardine acaba tendo até uma mensagem pro futebol brasileiro, né? Por que eu vou sair de um trabalho consolidado para voltar pro futebol brasileiro, onde eu posso perder o emprego daqui 2 meses, né? Isso aí é a cultura, né? Você formou a imagem do futebol brasileiro que não tem nenhuma segurança para quem é técnico. Você perder 3 jogos, não importa quem seja, você vai pro olho da rua. Então, é exatamente isso. Lá ele tá tranquilo, fez um nome, né? Então tá de boa, então. Então, mas o Botafogo, pelo menos aí, desde que o John Textor assumiu, eu não vi muito isso. Porque assim, veio o Luiz Castro, que era o técnico que o John Textor tinha escolhido, ele teve muitos problemas, as pessoas pediram pra ele ser demitido, ele foi mantido, ele saiu porque ele quis, depois o Botafogo tem aquele período de tentar repor o Luiz Castro, que acaba tendo problema mesmo, né? Então acaba tendo complicado, aí veio o Bruno Lage entrega o cargo depois de 3 jogos, sozinho, do nada, né? Ele meio que se queima sozinho também, e o Botafogo vai patinando ali até encerrar a temporada com o Thiago Nunes. Eu acho que ele mesmo viu que, sei lá, não sei se ele não se deu bem com os jogadores, porque os outros que vieram ali foram tranquilos no Botafogo. Eu acho que ele pega num momento esquisito e talvez ali o ambiente não tava bom e casou, né? Talvez, engenheiro de obra pronta, você vai olhar pro passado, talvez o certo teria sido ter mantido o Caçapa, que tinha continuado com o trabalho do Luiz Castro ali e tal. Pois é. Enfim, deu ruim e tal, aí encerra a temporada com o Thiago Nunes, vai muito mal, e traz o Arthur Jorge, que faz a temporada toda, e ficaria. O Arthur Jorge escolheu sair, né? Não, escolheu, né, Pepe? Ele escolheu ir embora. Também, ele saiu no momento, saiu grandão, né? Saiu grandão, mas a maneira que ele conduziu toda essa história foi muito ruim. Exato, né? Não foi da melhor maneira. Ele poderia ter até saído de uma maneira mais legal, né? Antes do último jogo, né, decisivo do Botafogo, o cara cobrando valorização. Foi muito feio. Ele cagou tudo no Mundial lá também. Vou poupar jogador no Mundial. Ah, Pepe, mas ali eu entendo. Eu não culpo ninguém do Botafogo, não, cara. Tem que chegar e jogar, meu irmão. Pepe, não tem como, velho. A viagem foi complicada, foi muito complicada. Todos os jogadores. Hã? Todos os jogadores foi complicado. Eu sei, só tô dizendo que o Botafogo foi o único dos times que jogaram o Intercontinental que chegou com 2 dias de viagem. Mas você pouparia jogador Cara, eu não sei, porque se vai machucar, se tem toda a fisiologia ali. Eu não sei, eu realmente não sei. Não dá pra culpar ninguém do Botafogo nessa situação. A única culpa é da CBF. Bota pra jogar, se machucar, azar dele. A única culpa é da CBF, cara.
É da CBF que Do permitiu que seja aviãozinho, assim. que não tinha, só tinha duas poltronas reclináveis, só a do copiloto e do piloto. Então, o erro do Botafogo foi a parceria ali com o negócio do Patriots Tem coisa ali. que só acontece com o Botafogo também. Os caras não sabem nem como que é o avião que você vai Não, contratar. então, isso aí foi errado mesmo. Agora, o contexto todo não tem culpa, tem como culpar nem Arthur Jorge nem ninguém, cara. Sim, eu estou culpando o É, Arthur Jorge, foi bundão. porque você tá sendo desonesto nesse sua Show. colocação. E também existem algumas dívidas do John Textor em transferências que ele realizou pro Botafogo, né? Por exemplo, o Santos ainda não recebeu da compra do John, por exemplo, né? Algumas outras transferências que o John Textor fez para o Botafogo não foram feitos os pagamentos. Então, o John Textor precisa sentar, fazer as coisas agora, né, acontecerem, fazer o fluxo de caixa funcionar, pagar as coisas que foram os jogadores que foram comprados, entre outras partes das finanças do Botafogo, para não ficar mal visto no mercado também, né? Porque sim, ele fez um projeto de muito sucesso, só que ele precisa fazer com que o dinheiro gire ali dentro. Se ele vai pegar 100 milhões de lucro e enfiar no bolso, é problema dele. Mas É, as dívidas que ele contraiu para o Botafogo precisam ser sanadas. Ele precisa pagar os clubes dos jogadores que ele contratou ou pegou emprestado, né? Se tudo dentro do Botafogo tá funcionando, tá tudo pago, salários e premiações, né, que vai ser resolvido aí, tá certo. Agora, as já tinha vencido contas, algum título com um outro clube dele, será? que eu saiba, ele ganhou Não, né? ele subiu de Ganhou? divisão com o Molenbeek só, e Ah, mas só, né? só, né? Foi só. O Botafogo é o time que mais teve sucesso dele. Tudo bem que faz pouco tempo também, e o Crystal Palace não dá pra levar em consideração que é um time Não, grande, não né? dá, mas tipo um Lyon da vida ali. O Lyon, desde que ele pegou, teve muitos problemas também. Principalmente com o fair play financeiro também, né? O Lyon ficou proibido de contratar jogador, quase teve problema de ser rebaixado, como aconteceu com o Bordeaux, por exemplo. O Bordeaux teve que ser rebaixado, né? Foi pra última divisão lá. Inclusive, sabe quem joga no Bordeaux? Aquele atacante Andy Carroll, do É inglês. velho. Ele tem uns 32 anos, mas ele joga quase de graça lá. Ele joga porque gosta, ele fala. Só porque ele Ah, gosta de jogar. Ele tem gol pra caramba, tá jogando a última divisão da França, né, filho? Tá pô, arrebentando de gol. é louco. Mas enfim, o Botafogo precisa, né, se pagar essas partes que estão atrasadas aí de transferências, etc. Resolver todas essas pendências também, pra não ficar mal visto no mercado, pra não ter problemas de contratar novos jogadores, porque o time precisa se refazer, né? As saídas eu acredito são normais, principalmente a dos jogadores tarimbados aí. Agora você não vê saída do Igor Jesus, né? E também esqueci de citar o Cúcio Hernandes, que é um atacante que a gente falou ali, colombiano, que tá jogando no Columbus Crew da MLS, é um dos nomes na pauta do Botafogo também. E se o Botafogo contratar, é um excelente reforço. Mas o Botafogo precisa resolver suas pendências com o Atlanta United, A né? parte Com o do scout Betis. do Botafogo tá tudo certo, né? É, A gente até elogiou o ano inteiro aí, das duas últimas temporadas aí, o scout sim, do Botafogo é muito bom. Tem exato. que resolver essas pendências aí para não, como você falou, você manda um recado estranho pro mercado. Até então tava tudo certo, Uhum. tinha colocado aí o Botafogo nos trilhos. Eu também não sei se é tudo isso não. É como você Então, falou, é estranha a maneira como os jogadores se posicionaram, né? é estranho. Não é normal. Então, e essa parte aí de dívidas, quando a gente fala assim, então o Botafogo não pagou o John, o Botafogo não pagou o Atlanta pelo Thiago Almada. Tá, mas o Botafogo não foi lá, o John Tex foi lá assim, olha, é 20 milhões de dólares? Tá, toma aqui os 20 milhões. Não é assim que funciona, a gente sabe que esses números são parcelados em temporadas, né? E, tipo, olha, é uma parcela a cada 6 meses, uma parcela por ano. Geralmente é assim que funciona, né? Tá sendo Transferência entre pago. clubes. Ninguém compra jogador à vista, cara, no mundo todo, tá? Dificilmente. Acho que a última que foi à vista, for lá e pagar, foi a do Neymar, porque o PSG pagou 222 de uma vez. Foi só que depositaram dinheiro na conta do Barcelona. Só. Geralmente são feitos acordos que tem os gatilhos de contrato lá. O cara jogou 5 jogos, toma mais 1.000. Né? É assim que funciona. Então, a gente tem que ver em que pé que estão esses valores a serem pagos pelas transferências também. Não dá pra sair e falar, o Botafogo tá devendo 20 milhões de dólares pro Atlanta, tá devendo 20 milhões pro Betis. Tá devendo, mas quais parcelas não foram pagas? Se tá devendo, quantas parcelas estão devendo até agora?
pra saber, pra poder cobrar. Não adianta simplesmente falar tá devendo tanto, não pagou ninguém, porque todo clube tem dívida. O Flamengo também tem dívida de Como a transferências gente pra falou, pagar. né? Se o Flamengo tem estavam falando das dívidas, mas as parcelas, se estão sendo pagas no prazo, não é você tá devendo ou fizeram Dívida é merda, não. normal. É. Tá ali no prazo, é igual cartão de crédito. Você parcela em 3 vezes, todo mês você vai pagar, não é porque você tem lá, é uma dívida, óbvio. É. Mas você Filho, tá você pagando comprou um certinho, liquidificador em 12 vezes, é uma dívida. né? Se você atrasar uma parcela, aí você está em débito, você tem que pagar. Mas assim, você tá pagando todo mês, você tem uma dívida, você tá dentro do seu fluxo de caixa, mano. Ah, é 10 reais por mês. Tá bom, mas você tem que pagar os 10 todo mês. Acabou, encerrou a dívida. É assim que funciona, tá? Será que o John Textor fez mais de 5 mil de Pix aí, a Receita E Federal deu ruim, meu. Já tô no travou a pé. conta e Já tô aí no ele não pé, conseguiu meu. pagar? Será? Explica, João. Olha o que tá acontecendo, meu. Chamaram ele Mas, na salinha lá. se você é botafoguense, eu só te digo calma, cara. Calma, tá? É muito difícil também, a gente aí na parte esportiva, um time repetir a magia do que foi 2024 do Botafogo, cara. Vai ser muito difícil isso acontecer de novo. É igual, sei lá, mal comparando, sei lá, o Flamengo de 2019. Foi um ano mágico pro flamenguista. Mesmo com o Flamengo ganhando títulos depois, os caras falam do quê? De 2019. Porque 2019 foi o ano mágico. Tipo, mudou tudo. Tipo, o futebol era bonito, jogava pra frente, ganhava de todo mundo. Então, é diferente. Por mais que tenha títulos depois, a lembrança daquele momento mágico, cara, com o Botafogo ganhando um título num fim de semana e no outro campeão de novo, vai ser muito difícil de se repetir. Então, tem que ter paciência também, porque às vezes, mesmo que o Botafogo não ganhe títulos em 2025, vai falar que é um fracasso? Não, né, meu irmão? Então aproveita o momento de felicidade e tal. Cobra, obviamente, que você é torcedor, mas entenda que processos precisam existir para que o time se refresque. E vai ter que passar por uma transformação porque jogadores importantes saíram. É a realidade que o Botafogo está. Né? Então, pra mim tá ótimo, cara. Se fosse torcedor do Botafogo, eu tava felizão ainda. Pô, meu irmão, acabei de ser campeão de 2 títulos importantes, velho. Eu vou ficar puto? Vou ficar de boa. E não dá pra você achar que todo ano você vai ganhar. Tipo os flamenguistas em Pode 19. ganhar, obviamente, né? Tinha a hegemonia, ninguém mais ganhava nada no Brasil. Só ia ser o time do Flamengo contra ninguém mais. Quem? Flamengo! É, então assim, É esse mesmo que você queria, né? isso, exatamente. Mas não dá pra. Óbvio, pode ganhar 5 anos seguidos, tá? Só tô dizendo assim, que esse caso não aconteça, não achar que é tudo um lixo, né? Porque eu acho que a gente vive um momento histórico, não só como torcedor do Tem que Flamengo, tá? disputar também, né? Não pode Lógico, simplesmente Pepe. ir lá pra baixo da estratégia. Tem que disputar, e beleza. Eu só digo que assim, a gente vive um momento, acho que como sociedade também, que se não acontece uma coisinha do que a gente espera, já ficou tudo um lixo. Sabe? Você não aproveita os momentos de glória, de felicidade mesmo. Porque você sempre espera que vai ser sempre espetacular. Tudo é maravilhoso, tudo vai acontecer. Se não acontecer exatamente como você planejou, é tudo um lixo. E a gente vive um momento assim. Né? A gente joga pro futebol, mas é em tudo. Então, assim, é entender o momento. Pô, fomos campeão, da hora pra caramba, vamos aproveitar isso aqui. Se não for, filho, quantos anos de lástima o Botafoguense viveu? Entendeu? É Opa! ressaca pra sempre, meu irmão. Aproveitar essa ressaca aí, bicho. É Vai isso, né? torcer. É, exato. Tá feliz da vida aí. Não tem muito o que reclamar, não. E É, outra, esses tropeços aí acontecem pra todo mundo. e dívida, gente, como a gente falou, dívida contraída é diferente de dívida de coisa atrasada, tá? Tá atrasado, quanto tem atrasado aí, somando tudo? Sei lá, 10 milhões de dólares. Não, Vamos pagar acontece, isso aqui. mas É, será que é só isso aí? Porque, pra é, mim, a única coisa estranha é a atitude dos jogadores, né? Não vamos se é, reapresentar. Que porra é essa, mano? pois é. Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, participa lá da rifinha, sorteio novamente, adiado para quarta-feira, dia 15 às 19 horas, tá? Quarta-feira, hein? Quarta-feira. Vai ser a primeira vez que ser numa quarta que a gente vai fazer, tá bom? Porque dia 18 não estaremos em casa, então a gente deixou pra esta próxima quarta, tá? Acredito que até lá bate os valores, tudo certinho, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo. Tamo junto